Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice, para darmos início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do nosso livro, que estamos falando aí sobre a arte como representação, Estamos falando aí da arte de representar, ou seja, o teatro. Hoje nós vamos entender melhor um pouco as características e a diferença entre protagonistas e antagonistas, tá bom? Vamos lá! Considerados personagens fundamentais na maioria dos fatos, protagonista e antagonista são antônimos na linguagem teatral. Também na linguagem literária, novelística, cinematográfica e entre os mais variados gêneros onde se possam encaixar personagens. O primeiro, protagonista, é o que possui o papel de destaque na trama, ou seja, é o ícone principal do enredo em questão. O antagonista também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Pode ser um obstáculo na vida do protagonista, em forma de gente, animal, circunstâncias, entre outros. Os personagens encarnados em antagonista e protagonista encontram-se juntos no decorrer da trama, pois normalmente um impede o outro de alcançar os seus objetivos, isto é, funciona como um mocinho e o outro exerce o papel de vilão. Respectivamente, o mocinho é o protagonista e o vilão é o antagonista. Em alguns casos isolados, ocorre a inversão de papéis pré-estabelecidos, ou seja, o personagem principal é o calhorda da história, enquanto o antagonista é o representante do bem, sendo algo animado ou inanimado, igualmente quando o antagonismo diz respeito à patifaria. Remetendo ao passado, à história, descobre-se que a generalização do bem ser representado pelo protagonista e o mal pelo antagonista encontra sua origem no teatro grego, mais especificamente na tragédia grega, quando, por exemplo, na peça Rei Édipo, de Sófocles, o rei é o personagem principal e Jocasta, sua mãe, representa a antagonista. O próprio dicionário, em suas definições aos respectivos vocábulos, define o antagonista como pessoa que é contra alguém ou algo, adversário e opositor. E define protagonista como personagem principal e até mesmo pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar no acontecimento. Além dessa divisão entre os representantes de cada papel denominado até aqui, o vilão, em forma de ser humano que cria empecilhos ou como a própria dificuldade muitas vezes, estimula o mocinho a correr atrás dos seus sonhos e suas metas, Então a gente pode dizer que uma narrativa, qualquer narrativa, requer uma série de elementos, incluindo aí os personagens, que são classificados quanto à importância e quanto à sua existência. Os tipos de personagens estão presentes na literatura, cinema, teatro, televisão e podem ser classificados como protagonista e antagonista, Eles são antônimos, nessa linguagem literária e nos mais variados gêneros. Então a gente pode ver que o protagonista recebe uma classificação geral aí de herói ou anti-herói, E em alguns casos é possível encontrar mais personagens desse tipo. A gente pode ver, por exemplo, o personagem Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, Antagonista geralmente é o vilão da história, também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Protagonista e antagonista aparecem juntos, como foi falado. O dicionário Michaelis define protagonista, No antigo teatro grego, o principal ator de uma peça. O principal personagem de um filme, de uma obra literária, uma peça, telenovela, etc., em torno do qual a ação se desenrola. E também define como participante ativo ou de destaque em um acontecimento. O mesmo dicionário define antagonista como que ou aquele que é e age contrário ou em sentido oposto a alguém ou alguma coisa, adversário ou opositor, tá certo? Então, aqui no nosso livro didático, na página 51, a gente tem algumas questões sobre esse assunto, tá? Por exemplo, tem assim: junto ao protagonista, o antagonista é considerado personagem fundamental no teatro.
Normalmente o antagonista é considerado vilão, mas não é sempre assim, nem sempre ele vai ser o vilão. Na verdade, o antagonista é a principal oposição ao personagem principal, que é o protagonista, né? Então, o antagonista não precisa ser sempre um ser humano. Pode ser um obstáculo, um animal, um sentimento. E aí tem um exercício para a gente fazer aqui, né? Para a gente pensar em exemplos de filme, peça de teatro, novela ou série em que possua esses tipos de antagonista. Por exemplo, algum enredo alguma história em que o antagonista é um herói. Como será que a gente deve pensar nisso, né? Então, uma história em que o antagonista é o herói vai ser uma história em que o personagem principal é o vilão, né? Não é um contrário ao outro. Então, a gente pode pensar em, por exemplo, histórias policiais, né? A história dos personagens aí de super-heróis, na história do Coringa, ele é vilão, ele é o personagem principal, né? E aí ele é o herói que o destrói, vai ser o antagonista. Um exemplo de história em que o antagonista seja um lugar. Como que a gente deve perceber? A gente deve pensar em histórias em que o local onde o personagem principal se encontra seja o principal problema dele, né? A gente pode lembrar aí no caso do filme Jurassic Park, né? O Parque dos Dinossauros, onde a própria ilha, né, e seus animais, as florestas, impede os personagens de saírem dela. Então a ilha ali está sendo o antagonista, está sendo o problema principal da história, né? Uma história em que o antagonista seja um sentimento. A gente deve pensar em histórias em que o sentimento do protagonista seja o principal fator contra ele mesmo, ou seja, tem o personagem principal e o principal obstáculo dele é seu sentimento, seja esse sentimento de amor, de medo, né? Um exemplo que o nosso livro cita seria a história de Dom Casmurro, né? Onde o ciúme de Bentinho o impede de ficar com a Capitu. Outro exemplo que a gente pode lançar seria do filme A Frozen, né, onde a personagem Elsa sofre vários problemas por conta dos seus medos. Então, o medo dela é a principal oposição, é o que ocasiona todos os problemas do filme, né, que faz com que ela acabe congelando toda a cidade, enfim. Vocês conhecem a história, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a definição e a função, né, desses elementos, desses tipos de personagem em qualquer tipo de história, né, seja aí no teatro, na televisão, literário, enfim, certo? Então, devemos lembrar que protagonistas e antagonistas sempre andam juntos, vão estar sempre em favor do outro, né? Relacionado ao outro. Aliás, nem sempre em favor não, estão em oposição, mas estão sempre relacionados um ao outro. E que nem sempre, nem em toda história, o protagonista é o mocinho, bonzinho, e o antagonista é sempre vilão. Há, ultimamente, cada vez mais, né, exemplos se contrapondo a essa generalização, tá bom? Então, nas próximas aulas, nós vamos aprender mais sobre outros elementos do teatro, tá certo? Além desses que nós já conhecemos. Eu deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu vou falar sobre a diferença entre vilão e antagonista em uma história. São dois conceitos diferentes, muita gente confunde, né? Mas não são a mesma coisa, apesar de que em algumas histórias pode acabar se misturando e eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, o que é antagonista e o que é vilão? Basicamente, o antagonista é uma força contrária ao objetivo do protagonista e o vilão é um arquétipo de personagem. E é isso, acabou o vídeo, espero que vocês tenham gostado, pode subir os créditos aí. Na verdade, a gente está só começando, e então vamos começar com o antagonista. Uma força contrária ao objetivo do protagonista. O que isso quer dizer? O protagonista é o personagem principal de uma história, é aquele sobre o qual a história vai falar, é aquele que vai mover a história adiante. Numa estrutura narrativa clássica, a gente tem que a trama é o protagonista buscando algum objetivo e essa busca vai trazer uma evolução para ele. Ou seja, esse objetivo tem duas faces.
Uma delas é o que o protagonista quer, que é o objetivo externo dele, e a outra é o que esse protagonista precisa, que seria o objetivo interno dele. Às vezes o protagonista não tem noção de que essa busca externa está trazendo uma evolução interna, e às vezes ele tem sim noção disso, porque somente completando a evolução interna é que ele vai conseguir alcançar o objetivo externo. Exemplos de protagonistas e seus objetivos. A gente tem aquela série Avatar, A Lenda de Aang. O protagonista dessa série é o Aang, que é o Avatar, e o objetivo externo dele é aprender a dominar os 4 elementos para poder impedir a Nação do Fogo e acabar com a guerra. Mas o objetivo interno dele é aprender a lidar com os sentimentos e com a espiritualidade dele. Na verdade, só com essa evolução interna é que ele vai ser capaz de atingir o objetivo externo, porque no início da série ele é uma criança que não sabe lidar com a responsabilidade de ser o Avatar, tanto que ele foge, mas no final, depois de passar pela evolução, ele já se tornou o monge que ele deveria ser, com uma espiritualidade avançada, com amadurecimento, com mais entendimento do mundo e das pessoas. Tanto que, eu não vou dar spoiler, mas quem viu a série sabe que aquele finalzinho, o que o Aang faz no final, não é resultado simplesmente dele aprender a dominar os 4 elementos, mas sim dele ser uma outra pessoa com um novo nível de amadurecimento, um nível acima do que ele estava no início da série. Outro exemplo, no filme Ratatouille, a gente tem o protagonista que é o Remy, o ratinho, né? O objetivo externo dele é se tornar um chefe de cozinha, e o objetivo interno dele é ser uma pessoa, entre aspas, honesta. Esse objetivo interno, ele sempre acaba ficando menos evidente do que o objetivo externo, mas se você for analisar o filme, você vê que no final aquela infestação de ratos que colocou tudo a perder foi resultado da falta de honestidade do Remy. Ele foi desonesto, dando aval para os ratos irem lá roubar comida. E depois a solução final para esses problemas foi o Remy ter a honestidade de parar de se esconder dentro do chapéu do Linguini e ser honesto com o mundo, mostrar que era ele que estava cozinhando o tempo todo e acabar com esse segredo. Então, às vezes, quando a gente lê ou assiste uma história, vai ser só no final que a gente vai conseguir identificar com clareza o objetivo interno do protagonista. Mas se você for ver de novo, você vai perceber que aquilo estava presente desde o início da história, porque o autor vai plantando essas coisas durante toda a história. Não é o que você deveria fazer. Você é um cozinheiro. Um cozinheiro faz. Um ladrão pega. Você não é o ladrão. E você, quando for escrever as suas obras, quando for criar suas histórias, você tem que ter noção desde o início do que o protagonista quer e do que ele precisa, para ir colocando isso desde o início da história até o final, porque é esse objetivo, que tem 2 faces, que vai mover a história adiante. E onde é que entra o antagonista nisso tudo? A gente tem na trama o protagonista indo atrás de um objetivo, mas ele não simplesmente vai conseguir esse objetivo logo de cara. Ele vai ter o antagonista, que é a força contrária a esse objetivo. É aquilo que vai atrapalhar o personagem a conseguir o objetivo. O antagonista é quem dificulta esse caminho. É aquilo contra o qual o protagonista vai ter que lutar para conseguir atingir o objetivo. Em Ratatouille, o Remy está sempre lutando contra o preconceito que ele sofre naquela sociedade por ser um rato. É socialmente inaceitável que um rato possa cozinhar, e é essa a força antagonista que vai criar obstáculos para o objetivo do Remy. Em Avatar, o antagonista é a Nação do Fogo, que é quem está criando aquela guerra e acabando com a paz e o equilíbrio do mundo. Mas aí você se pergunta, e o Skinner no Ratatouille, né? Aquele chefe pequenininho que fica tentando desmascarar o Remy, e o Zuko na primeira temporada de Avatar, que está tentando lá caçar o Aang, e a Azula e o Senhor do Fogo. Esses são vilões das histórias. Como eu falei no início do vídeo, o vilão é um arquétipo de personagem. O arquétipo, ele é um padrão de personagem que tem certas características distintivas. Por exemplo, muitas histórias têm o amigo engraçado ou o velho sábio, tudo isso são arquétipos. O vilão também é um arquétipo e uma característica dele é ser um personagem que encarna a força antagonista da história. O Skinner em Ratatouille, ele quer desmascarar o Remy porque ele é um personagem que encarna aquele preconceito que está no senso comum da sociedade de que
ratos não podem cozinhar porque ratos são sujos, são inferiores, etc. Em Avatar, os vilões são pessoas da Nação do Fogo que seguem aquele plano de guerra, aquela coisa de dominação, que é o que o Aang tá lutando contra. E quando eu fui falar do Zuko como vilão de Avatar, é interessante porque na primeira temporada ele encarna o arquétipo do vilão, mas depois ele meio que muda, assim, de arquétipo. Isso é uma coisa que pode acontecer nas histórias, não tem nenhum problema isso acontecer, de um personagem seguir um arquétipo e depois não seguir mais, pode até seguir outro arquétipo. Os arquétipos não precisam ser fixos nos personagens, então em muitas histórias acontece de um vilão deixar de ser vilão, ou de um personagem que não era vilão se tornar um vilão. Mas aí vem aquilo que eu falei de que o antagonista e o vilão, eles podem se misturar em alguns casos. Tem casos em que o antagonista pode ser a mesma coisa que um vilão, que é quando toda a força antagônica da história está representada por um único personagem. E esse único personagem, naturalmente, vai ser o vilão. Geralmente isso acontece naquelas histórias que podem se resumir na famosa luta do bem contra o mal, em que o bem vai ser representado pelo herói e o mal vai ser representado pelo vilão. Exemplos disso são esses filmes aí dos Vingadores. Vamos pegar esses últimos aí que tem o Thanos como vilão. O antagonista desses filmes é o Thanos. E ponto, sabe? O vilão é a representação de toda a força antagonista na história. O objetivo dos protagonistas é matar o Thanos para salvar metade do universo, e a força que vai contra esse objetivo é o próprio Thanos. Inclusive, nesse caso, você não consegue nem encontrar um objetivo interno nos personagens, mas isso não é ruim e sim, pode acontecer. Nessa história dos Vingadores, você tem muitos protagonistas. E além disso, os criadores fizeram filmes solo para cada um desses protagonistas. Então você tem o filme do Capitão América, o filme do Homem de Ferro, do Doutor Estranho, do Homem-Formiga, etc. Então nos Vingadores você não tem espaço para mostrar esse objetivo interno desse monte de personagens, e eles acabam funcionando nos Vingadores como personagens planos. E aí você pode ver um outro vídeo antigo que eu vou botar aqui, que é sobre personagens planos e redondos. Tá aqui nos cards e também tá na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, o vilão é um arquétipo de personagem e o antagonista é a força que se opõe ao objetivo do protagonista. Nesse vídeo eu também poderia ter falado de anti-herói, mas eu não falei porque... Olha, outro vídeo antigo do canal. Eu fiz um vídeo há um tempo sobre anti-herói e herói trágico. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra poder ver mais vídeos assim, ver toda vez que eu lançar vídeos. Ativa o sininho também pra você receber as notificações. Se você quiser link pras minhas histórias, pras minhas redes sociais e pra cursos de escrita, tudo tem na descrição do vídeo. E até a próxima!